O capítulo 3 começa com Alicia gritando o nome de Ragna. O próprio atende e, nisso, ela pergunta sobre o que aconteceu. Ragna menciona que pensou que seria romântico se eles fizessem um juramento na frente de um dragão. Confusa, Alicia indaga sobre o dragão. E Ragna explica que seu nome é Onyx e ele vivia no fundo da cadeia de montanhas. Ao ver a reação de Alicia, ele reflete. Estou aliviado. Graças à bênção do dragão, os insetos demoníacos desapareceram. A jovem pergunta por que ele parecia tão calmo. Então, Sebas explica. O jovem mestre já desafiou o Lord Onyx para um duelo que terminou num empate. E foi por isso que Onyx o reconheceu. Ragna interrompe, avisando que quase morreu e pensa que tudo acabou bem porque conseguiram negociar. Com vergonha, Alicia comenta que deve ter parecido uma tola quando entrou em pânico. Mas os funcionários afirmam que estava tudo bem e, com o tempo, ela não iria se surpreender com mais nada ali. Logo, todos ficam em silêncio. É quando Alicia pede para pegar alguns papéis. Sem graça, Ragna pensa que, mesmo com seu conhecimento moderno, aquela quantidade iria durar um tempo. Nisso, Ragna diz para Alicia que, se não for incômodo para ela. De repente, Alicia começa a demonstrar uma eficiência enorme, como se fosse magia. Depois disso, ela já tinha terminado quase tudo, e Sebas comenta que Alicia era muito competente e não era à toa que a considerava uma mulher muito talentosa. Com um sorriso, Ragna pensa que a sociedade moderna faltava um pouco de educação básica e também que, quando os insetos demônios não estavam por perto, Alicia conseguia sorrir como uma garota normal. Alicia observa os empregados ajudando nos afazeres e avisa que iria ajudar a limpar a mansão. Os funcionários se espantam, com um deles falando que não iria deixar ela fazer tudo isso. Já saindo da sala, Alicia comenta: atualmente, sou uma serva da família Brave, como humano. Quero experimentar coisas que nunca fiz até agora. Os funcionários pedem para ela esperar. Ao mesmo tempo, Sebas e Ragna ficam maravilhados com essa atitude. E Sebas pede para que Ragna se esforçasse também, avisando que deixou parte do trabalho para Ragna fazer. O que irrita o próprio. Depois, ele indaga se as armas nesta loja não estavam com os preços muito altos. Sebas então informa. Foi exatamente no dia em que a senhorita Alicia chegou. Parece que abriram uma loja de armas. E parece que são pessoas que vieram da capital real. Ragna narra. Eles estão adotando um estilo de negócios onde apresentam itens como tesouros raros, disponíveis apenas na capital real, agindo como se fossem da realeza. Aqui, armas são consumíveis e provavelmente não darão muito lucro. Provável. A intenção dessas pessoas é ficar de olho na Alicia. Sebas indaga o que Ragna iria fazer. E o próprio responde que iria pegar eles. Já perto da loja, Ragna lembra que Sebas o avisou que os indivíduos eram habilidosos. Nisso, Ragna indaga onde ele escutou tal coisa. E o mordomo conta que foi um aventureiro nas proximidades. Na lembrança, o aventureiro diz: me escuta. Eu só fiquei bravo com o jeito arrogante deles de fazer negócios, então decidi tentar roubar algo valioso. Meu braço direito se foi antes que eu percebesse. Eu não consegui ver o movimento da espada de jeito nenhum. Ragna narra. Um aventureiro desta terra selvagem teve o braço cortado sem que eles tivessem sacado a espada. Não há dúvida sobre isso. É um mago. Este mundo está transbordando de essência mágica. Aqueles que podem manipular livremente essa essência mágica são chamados de magos. Os que sofreram mais danos durante a guerra foram aqueles que tiveram que lidar com os magos dos países inimigos. Ragna entende que realmente queriam acabar com Alicia e destrói a porta da loja. Isso surpreende os homens. Ragna diz que foram eles que fizeram o primeiro movimento. Um desses homens identifica ele e questiona o que ele queria ali. Nisso, Ragna responde: parece que vocês estão se esgueirando por aí, bisbilhotando o nosso lugar. Se me contar o motivo, não vou fazer nada muito drástico. Os homens se olham, confusos, então começam a rir. Eles cercam Ragna usando espadas. O próprio comenta que, se estavam armados na frente dele, as coisas estavam claras. Os homens comentam que, se acabarem com ele ali e ficarem em silêncio, não terão problemas. Eles iniciam um ataque simultâneo, mas são recebidos com golpes de Ragna, com todos derrotados. Um som chama a atenção dele. Ao se virar, ele vê uma figura encapuzada batendo palma. O próprio elogia Ragna, dizendo que, com ele tendo apenas 15 anos, o jovem tinha essa força. Ragna entende que esse ser só podia ser o mago. A figura continua, perguntando como Alicia estava. Isso surpreende Ragna, que questiona o que o estranho queria dizer com isso. O encapuzado começa a rir, mencionando aquela prodígio, a gênia chamada Alicia. Caindo sob influência só meu dom. Só imaginar já é. Ragna percebe que foi o mago e, rapidamente, o ataca. Com raiva, Ragna fala. Dia após dia, você continuou enviando uma enxurrada de insetos demoníacos.
Eu irei te ensinar algo, Alicia, de agora. Ela é amada por todos na mansão, é excelente no que faz e vive livremente com um sorriso no rosto. O mago invoca um inseto gigante, obrigando Ragnar a recuar. O mago fala, vivendo livremente com um sorriso. Eu não acredito. Não posso acreditar. Eu enviei meus sentimentos para ela todos os dias. Para fazer com que ela odiasse todos ao seu redor, uma maldição contínua. Isso mesmo, vou verificar agora. Ragnar golpeia o inseto e grita que nunca iria deixar isso acontecer. Então, ele separa a conexão do inseto com o mago. O próprio indaga porque não conseguia cortar ele, e Ragnar responde que qualquer coisa que o mago faça era inútil e acrescenta. Primeiro, isso é pelo braço do nosso aventureiro. Segundo, isso é pela quantidade de insetos demoníacos que você estava enviando. Porém, eu pouparei sua vida, se você me contar quem está por trás disso. O mago responde que era a família do Cal Ignite. Nisso, Ragnar o agradece e o finaliza, falando que isso era pelo incômodo que ele causou. Mesmo sem corpo, o mago repete que iria amaldiçoar ele. Mas Ragnar informa que já estava amaldiçoado. Nesse momento, Sebas aparece, perguntando se tinha acabado. Ragnar pede para ele cuidar da limpeza, e o mordomo aceita. O jovem pergunta se, quando eles forem para a academia, teria como Alicia ficar perto dele. Sebas menciona logo a possibilidade de gravidez, deixando Ragnar envergonhado. Mas ele comenta, vai ser tarde demais caso algo aconteça. Então eu só quero ficar dentro do alcance onde eu possa protegê-la. Sebas entende isso. Depois de um tempo, Ragnar caminha pela cidade e narra. Será que esta é a primeira vez que fui tão longe desde que vinguei meu pai? O motivo pelo qual meu coração parou de sentir algo e... eu me pergunto quando começou. Será que vou conseguir me encaixar na academia? Ao mesmo tempo, Alice está terminando com os papéis e reflete se isso era o suficiente, pois tinha que contar várias coisas sobre a academia para Ragnar. Ela dá um sorriso, terminando assim este capítulo. O capítulo 4 se inicia com alguns meses depois. Alice informa que iria no outro dia para a capital real com Ragnar e fica triste, pois não ia dar tempo de colher os rabanetes. Então, é narrado. A vilã Alicia está trabalhando no jardim sozinha. Os recursos que antes eram destinados à educação superior agora foram todos direcionados para tarefas domésticas, resultando no nascimento de uma mulher excepcionalmente talentosa. No dia seguinte, uma das empregadas cai em lágrimas, chamando por Alicia e implorando para ela não ir. Então, levanta-se e diz que ir para a academia era uma coisa que podia deixar apenas para Ragnar. A outra já fala que estava tudo bem ela ficar na mansão. Em seus pensamentos, Ragnar exclama a enorme diferença no tratamento. A empregada afirma que, assim que os vegetais estiverem prontos, serão levados para a academia. Porém, Alicia nega, pedindo para que eles comam. A outra chama sua atenção, então tira algo do bolso, que se revela como um colar. Alicia estranha isso, mas a empregada explica. É algo que o mestre costumava usar quando era pequeno. Caso ele tenha algum comportamento ridículo, usa isso para repreendê-lo. O próprio Ragnar fica alarmado com o item. A carruagem começa a se movimentar, e os funcionários da mansão gritam para Ragnar não deixar nada acontecer com Alicia. E também para ele se cuidar e comer vegetais. Lá dentro, Alicia ri e diz que ele era bastante amado, deixando ela com inveja. Confuso, Ragnar confirma. É narrado. Pensando bem, essa é a primeira vez na minha vida que viajo para fora do meu território. Ele lembra de todos ao seu redor, felizes mesmo machucados. Ele dá um sorriso. Depois de um tempo, Sebas informa que já dava para ver a capital real. Nisso, Ragnar nota o desconforto de Alicia e a chama, dizendo que queria pedir um favor embaraçoso. Quando chegarmos na estação, por favor, me mostre como comprar um bilhete. Você também pode me mostrar como andar de trem? Ela começa a rir. E, com vergonha, Ragnar pede para ela parar. Alicia então concorda e responde que era a primeira vez que Ragnar saia de casa. E também comenta que, como a cidade está cheia de gente, ela ameaça colocar o colar. Ragnar nega, enquanto estranha essa brincadeira. Ao entrar, ele se impressiona com a cidade. Ele narra, capital real a Aether. Mais de 1 milhão de pessoas vivem aqui, protegidas por uma barreira que dizem ter sido criada por um mago antigo. Tem poucos monstros aqui, e não há guerra. Não é à toa que todos vivem aqui. Alicia comenta que, se comparado com o território Brave, ali era apertado. Eles caminham um pouco até que Ragnar indaga se o dormitório em que eles iriam ficar estava dentro da escola. Alicia responde que sim e avisa que os dormitórios são separados, tendo um só para meninas e outro para garotos. Nisso, Ragnar comenta que estava ansioso para isso. Depois de uma viagem de trem, eles chegam até o dormitório, onde se surpreendem com a casa em que os dois irão morar, pois estava abandonada. Ragnar narra que realmente ficava longe da escola e dos dormitórios para garotos e garotas. Nisso, Alice informa que havia uma carta de Sebas. Depois de ler,
Ela entende e explica. Então, morar em um dormitório abandonado e enfrentar a humilhação pública deve convencer os nobres que se opõem ao meu retorno. Parece que o Sebas espalhou a notícia em vários lugares. Ragna comenta que isso era conveniente, pois não ia ter ninguém por perto. E Alicia confirma, já planejando plantar vegetais pelo quintal. Ragna observa que tinha uma escrita breve, e ao traduzir, ela diz: "As camisinhas estão no seu quarto, mestre." Rapidamente, ele amassa o papel com fúria. Isso atrai a atenção de Alicia, e ele tenta disfarçar. Depois, retorna a ler: "Mestre, tudo o que consegui foi garantir que vocês dois morassem juntos. E mestre, você precisa passar no exame para conseguir entrar na mesma classe superior que a senhorita Alice está. Boa sorte." Ragna fica com medo e narra: "Mesmo que eu consiga passar, o lugar que planejamos frequentar é a Academia Aether. Esse lugar reúne quase todos os filhos dos nobres deste país. As aulas são divididas de acordo com a classificação. Se houver alguma possibilidade de algum casamento com a realeza, então a classe superior. Se não, é a classe inferior. Se a magia ou conhecimento de alguém for reconhecido com excepcional, então, até os plebeus podem se matricular com o status de descendentes de sábios." Que contexto vago! Já consigo até imaginar a vida escolar que está por vir. Somos apenas nobres de um território distante e uma vilã. Mas minha decisão já está tomada. Se for uma competição de habilidades, vou mostrar que podemos vencer. Alguém grita que Ragna estava atrasado. Um homem se identifica como um professor e está furioso por Ragna tê-lo deixado esperando. Com um sorriso, o próprio pede desculpa, avisando que acabou de se perder, já que era a primeira vez ali. O professor o chama de lerdo, e Ragna reflete que isso já era o esperado. Então, o professor chama sua atenção, informando que primeiro eles iam começar com o básico de magia. Nisso, ele pede para que Ragna dispare o máximo de energia no alvo. Ragna pergunta se tinha um requisito específico para a magia. O professor nega e o apressa para começar. Enquanto Ragna joga, o professor reclama do porquê ele tinha que examinar. A potência faz a parede e metade da roupa do professor sumirem. O projétil atravessa a parede, o que impressiona o professor, que, ao ver o alvo destruído, começa a refletir. Quem é esse cara? O que acabou de acontecer? Ragna pergunta se ele tinha passado, mas o professor, com raiva, diz que havia mais testes. Os dois caminham, e, em sua mente, o professor percebe que Ragna tinha habilidades em magia, porém no próximo teste não iria passar. Depois disso, é jogada uma espada de madeira. Então, o professor informa que o próximo teste seria de esgrima. Só bastava ele vencer sem usar magia. Ragna afirma ter entendido e pede para acabarem logo com isso. O professor, furioso, avança, mas, com um golpe, Ragna acaba com o professor, destruindo suas roupas. Com a queda do homem, Ragna pega a espada do oponente e descobre que era de metal, enquanto a dele era apenas madeira. Isso é estranho. De repente, um homem interrompe, perguntando o que era toda essa confusão. Ragna sente a pressão esmagadora do recém-chegado. O mesmo indaga se tinha sido Ragna que fez tudo isso. Ao se virar, ele identifica o homem como sendo o diretor da escola, Vorzeia Gran Casca, e, desse jeito, o capítulo tem seu fim. No capítulo 5, o diretor indaga se era verdade que naquele dia era o exame de transferência. Ragna o encara nervoso, e, nisso, é narrado: o homem que detém o título de sábio. Ele é de uma das ducais. Vai ser problemático se eu chamar a atenção dele. O diretor vê o professor caído e, ao ver Ragna, ele afirma que ele passou. Surpreso, Ragna agradece, mas indaga se não havia problema. O diretor responde: está tudo bem. Há pouca diferença na sua linhagem entre os níveis mais altos e mais baixos. Com isso em mente, vou te perguntar: você deseja se juntar à classe superior? Nisso Ragna narra: não é como se eu estivesse desesperado para entrar ou algo assim. Não é o caso. Mas ele responde que tinha alguém que precisava proteger ali. O diretor entende e reconhece sua admissão na classe superior. O professor fica revoltado e diz: ele nasceu nas terras abandonadas. Além disso, sua noiva acabou de causar um incidente. O que os dois vão fazer agora? O diretor Vorzeia Gran grita com o professor e fala: o que é você nesta academia? Se você diz que é um problema, então haja como um professor e mostre o caminho antes que o problema apareça. Nisso, o professor pede desculpas. Então, o diretor se dirige a Ragna. Desta vez, como uma exceção especial, estamos permitindo que você use aquele dormitório. No entanto, como estudantes, sejam conscientes em manter um relacionamento adequado e decente. Ragna diz que sim. Já na volta para casa, Ragna lembra que o diretor também ajudou a protagonista a subir de nível. Ele entra, e Alicia chama sua atenção, indagando se ele estava bem. Porém, o que realmente chama a atenção de Ragna é o uniforme dela, que ele acha fofo.
tempo depois, enquanto toma café, Ragnar revela que passou. Alicia pergunta o que aconteceu e também sobre sua doença mágica. Então, Ragnar explica. Eu posso usar todas as magias básicas, mas é difícil de explicar. E além disso, o que eu sou melhor é... De repente, os dois se encaram, e Ragnar percebe o rosto de Alicia corado. Ela logo corre enquanto fala que eles irão jantar. Ragnar agradece e pergunta. Se houver alguém problemático na academia, é só me avisar, tá? Ela responde que usar a força era proibido e informa que não liga para o que dizem dela, já que ele estava ali. Ragnar chama a atenção dela, afirmando que ela era mais forte que ele. E narra. Uma pessoa que consegue suportar a dor mental. Algo que até soldados experientes raramente têm. Eu sou quem eu sou, porque eu me conheço. No dia seguinte, os dois caminham pela escola quando acabam ouvindo comentários sobre Alicia. Ragnar tenta se conter, mas, ao ouvir que um deles estava planejando usar Alicia como uma concubina, sua fúria o domina. Isso faz o garoto desmaiar com tanta intenção assassina. Alicia pede para ele parar, e Ragnar finge que não fez nada. Na sala de aula, Ragnar reflete. Eu só direcionei um pouco de intenção de matar só isso. Todo mundo desse continente é fraco assim? Ah, mas a protagonista na fase final vai despertar como uma santa, né? Ele boceja, então narra. A protagonista era uma garota linda, como céu azul claro. Qual era o nome dela mesmo? A professora pede para Mariana Ocean responder a essa questão. Nisso, uma voz feminina começa a responder. A magia que o sábio usava com mais frequência era magia sem atributo. Para dominar esta magia, você precisaria atingir o auge do vazio. Então, uma jovem confiante se revela, deixando Ragnar surpreso, pois ela é a heroína, terminando desse jeito este capítulo. E esse foi o recap de hoje. Se curtiu, não esqueça de deixar o like, se inscrever no Jaguar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Comenta aí o que achou da história e qual outro mangá ou manhwa você quer ver por aqui. Até a próxima!